pessoal, tudo bem com vocês? Tá bom. Estamos aí sexta-feira, né? Final da semana NF. Espero que tenham aproveitado aí para se instruir um pouco mais sobre educação financeira. Todo dia é dia de aprender mais. Isso aí, vamos que vamos. E apesar de eu ser um micro canal, micro influenciador, né? Na internet, né? Tem tanta gente com muitos milhões de pessoas, né? Vocês todos são importantes aí para mim. E espero que eu possa ter ajudado vocês. E qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Depois eu até vou fazer, ver se eu consigo fazer. Se eu não conseguir fazer hoje, fazer outro dia. Ou uma live, ou eu vou gravar no Stories eu comprando ações e fundos imobiliários. Para vocês verem como que é o processo. É muito simples, gente. Na verdade, é bem tranquilo. O que a gente precisa ter é saber o código da ação que vai comprar, a quantidade que vai comprar e o valor, né? Igual você faz uma compra na internet, não é difícil. É que ações e investimento, eu sei que a gente existe uma programação diferente para você comprar ações e investir em fundos imobiliários, né? Tá? Então, existe uma outra é, maneira, né? Que o problema dos investimentos é que a gente não está acostumado a fazer essa compra, né? A fazer esse tipo de investimento, né? Que é você entrar num home broker. Então, assim, você tem que. Eu sempre falo, né? É muito mais fácil investir num banco, né? Apesar da poupança não render nada. Por quê? É uma instituição financeira, você tá vendo ali na esquina, você vai lá, você pega o dinheiro, entrega na mão de alguém e fala assim: ó, está na sua conta. E se você fala assim: ah, será que está na minha conta ainda? É mesmo? Você vai no caixa eletrônico e checa o seu saldo, né? É muito mais prático e visível, né? Então, todo esse investimento em corretor, ações, eu sei que para o pessoal parece meio subjetivo, assim, né? Uma coisa meio doida. Tá, mas então é isso. É você saber que existem os códigos das ações, tá? E que você vai investir num papel, né? Numa empresa. Então, igual, por exemplo, se você tivesse uma casa, tá? Uma casa. Vamos falar que você vende essa casa. Não, você, por exemplo, vamos falar que você divide as contas da casa com 5 pessoas, tá? Então, cada um vai pagar um pedaço da casa, né? Então, assim, cada um paga uma parte, vocês vão dividir em partes iguais, tá? E se você tivesse um negócio, se tivesse 5 sócios, tá? Se tivesse um negócio, tivesse 5 sócios, cada um vai. Você tem um investimento que você faz em relação daquilo. Se a empresa lucrar R$ 1.000, dá R$ 200 para cada um. Se a empresa lucrar 10.000, dá R$ 2.000 para cada um, né? E assim vai, tá? O que é o investimento em ações? É você ter uma participação em uma empresa, tá? Só que você pensar o que é o acionista, né? É a pessoa que tem uma partezinha da empresa. Se você dividir a empresa em 1 milhão de pedacinhos, né, e cada um tiver um pedacinho dessa empresa, isso é ação, tá? Então é um papel que é um investimento numa empresa que corresponde a uma parte do resultado da empresa, tá? Quanto mais é, pedacinhos ela tiver, mais acionistas ela pode ter, tá? Então, quando você compra ação, você compra um pedacinho de uma empresa, tá? Ah, tá, mas quanto que vai valer uma ação amanhã? Então, numa renda fixa, você consegue calcular. Outro tipo de investimento, as ações você não consegue calcular. Como é que você vai saber quanto que vai render? Como é que você vai saber quanto a sua casa vai custar o ano que vem, se você for vender ela, né? Ou por quanto você vai vender a sua casa, né? Ninguém sabe do futuro, né? A renda fixa, ela é planejada para assim, olha, eu consigo te dar um retorno em tanto tempo nesse valor. Agora, a renda variável, que é, por exemplo, ações e fundo imobiliário, né? Essa é a diferença que você tem que saber. A renda fixa você consegue planejar, tá? E a renda variável você não planeja, ela é variável, tá? Então varia mesmo e você não tem como prever. Historicamente, a renda variável ela teve um grande rendimento, então você sabe que existe uma grande projeção para que ela renda muito, mas você não tem como saber. Então, às vezes, o pessoal fala assim: ah, quanto que eu vou ganhar investindo em ações? Você não vai saber, você só vai saber investindo.
historicamente ela rende mais, inclusive muito mais que a renda fixa, mesmo com sobes e desces, tá? Quando ela desce muito, ela chega às vezes até bater no rendimento da renda fixa. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui na tela do ar mesmo. A renda fixa faz assim, ó, tá? Ela é fixa. Então o rendimento por que é fixo? Porque é um rendimento constante. Ele é sempre fixo, né? Ele sempre rende aquele mesmo pouquinho. E a renda variável faz assim, ó, né? Então sobe, desce, desce. Mudou o ministro da economia, sobe. Subiu a inflação. Baixou o petróleo, subiu o preço. Né? Então ela vai tudo. Houve briga no Congresso. A reforma da Previdência vai demorar. Então ela fica toda hora variando assim, de acordo, inclusive, a cotação. Então é preço de compra e venda. Se muitas pessoas querem uma ação, o preço daquela ação sobe. Por quê? É oferta e procura. Imagina que todo mundo está procurando batata no supermercado, né? Ou igual quando teve aquelas greve dos caminhoneiros. Os alimentos não ficaram mais caros? Ficaram. Por quê? Porque tinha pouco alimento no mercado. Bom dia, Thiago. Tinha poucos alimentos no mercado, tá? Eu vou deixar salvo também a live, tá, gente? Só para falar. Então, quem por acaso não vê ou chegar depois, vai ficar salvo a live. Então, o preço da ação é oferta de compra e venda, tá? Simplesmente é isso. Então, se você tem ações que estão, hoje está mais cara, mais barato, isso aí você não tem como prever quanto que vai ser o preço de uma ação, tá? Então, realmente a gente não tem como prever. Então, você comprar as ações, tá? É diferente você comprar ação de você fazer, por exemplo, day trade, tá? O day trade é assim, é você comprar uma ação e vender ela no mesmo dia, tá? Então, existem 3 tipos de negociação com ações, né? Muitas pessoas já sabem, mas vamos só revisar, que é o day trade, que é você compra e vende a ação no mesmo dia, tá? Então, esse tipo de operação, qual que é o risco? Você pega muita flutuação do mercado, tá? Então, você vende, na verdade, a diferença entre a subida e a descida. Vende, compra a diferença da subida e da descida. E o melhor investimento em ações é o longo prazo, tá? Porque ele é mais estável. Então, se você pegar uma curva de uma ação no dia, ela faz assim. Se você pegar ela num mês, você vê uma variação menor. E se você pegar ao longo de anos, ela faz assim, ó. Então, essa variação é muito menor, apesar da variação da cotação. Então, day trade, tá? Swing trade e position. Position ou buy and hold, você compra uma ação e fica com ela por anos, tá? Então, você comprar uma ação a longo prazo é muito mais estável. Então, se você pensar na ação como um investimento seguro, é longo prazo, tá? É longo prazo, 5 anos, 10 anos, não espere. Muitas vezes as pessoas ficam tristes, né? O que eles falam? É o movimento sardinha que eles falam, que é o quê? Você compra ação porque a ação tá no alta, né? E aí você compra ela lá quando ela tá lá em cima. Que legal, Banco Inter, tá legal, tá. Se por acaso o Banco Inter cair, muita gente vai ficar chateada. Meu Deus, perdi dinheiro e tal. Mas não é. Esse é o movimento normal. O ideal, claro que a gente nunca vai saber, né? Se você conseguir pegar num movimento de baixa, por exemplo, quando o mercado tá mal, é o melhor momento para você comprar. Por quê? Porque, igual fala, do chão não passa, né? Então, o ideal é se você comprar a ação lá embaixo, existe uma grande chance dela reverter para cima, tá? Agora, quando você compra lá em cima, você não sabe se aquele já é o máximo que a ação chegou ou se ela ainda vai subir mais, tá? Então, você comprar, eles chamam um momento de retração, tá? Então, igual nesses dias aí, falar, a Bovespa, o índice da Bovespa caiu, né? De 100 mil pontos para 90 mil, né? É melhor você pegar nessas baixas, por exemplo, chegou 89 mil. Eu queria comprar ações aí, mas eu não consegui. Tá? Eu estava acertando aí umas coisas aí do dinheiro e não consegui comprar as ações. Tá? Então, o ideal é justamente você comprar nessa descida. Tá? Então, se ele desce, a gente chegou com a bolsa quase 100 mil pontos, ela chegou a 89 mil. Tá? Nesse momento que ela baixou,
é um bom para comprar. Por quê? Porque existe grande probabilidade dela subir. Ah, mas e se eu comprar ela continuar descendo um pouco? Com certeza ela vai subir, ela não vai continuar para baixo para sempre. Entendeu? Tá? Então é muito importante vocês entenderem isso. O que o investidor iniciante às vezes faz é assim, ele compra no alto, quando começa a cair ele vende tudo. Então ele só perdeu dinheiro. Aí um dia ele se empolga de novo, compra na alta e vende na baixa. Não pode, gente. É o contrário. Ou você compra para investir, não se importa se desce, se sobe, você compra e deixa lá, tá? O Fábio Faria do canal do Holder, tá? Um perfil muito bom para seguir também, ele fala assim: o mercado é eficiente em colocar o preço na ação. Então você não precisa se preocupar em, tá caro, tá barato. Você compra porque é um investimento. Em 5, 10 anos não vai importar exatamente aonde você comprou. A não ser que a ação só faça assim, né? E desça completamente, que é muito difícil, tá? 95% das ações isso não vai acontecer, 99%. Então você compra e mantém o papel. Você compra, você é acionista de uma empresa. Você comprou uma participação numa empresa e lá você fica, tá? Não tem grandes complicações em fazer comprar uma ação para longo prazo, tá? Então, para comprar uma ação, precisa ter uma corretora, porque quem negocia uma ação é uma corretora de valores, né? Então, a mesma a Rico, a XP, Modal Mais, Easy Invest, Clear, Banco Inter, BTG Pactual, Sofisa Direto, tudo quanto é banco que tem a opção de corretora, você pode investir em ações, tá? Bom, você tem que ter uma conta corrente antes de tudo, né? A Clear e o Banco Inter são corretoras que não cobram taxa, tá? E para taxa de corretagem, tá? E o que é a taxa de corretagem que tanto fala? Gente, é uma taxa de serviço. Você já parou para imaginar que se você comprar uma pizza, eles não cobram uma taxa de entrega? A pizza, sei lá, vamos falar, R$ 40, R$ 30, tá? E você tem uma taxa de entrega de R$ 3, tá? Se você não é, essa taxa de entrega, tem pizzaria que cobra, tem pizzaria que não cobra. Tem pizzaria que cobra R$ 3, tem pizzaria que cobra R$ 5. Se você for buscar lá na pizzaria, que é o que eu faço, eu não pago nada, né? Então é uma taxa de serviço. A corretora de valores, ela faz isso também. Para ela te vender ações, ela cobra uma taxa, tá? Então, assim, na verdade ela fala assim, olha, eu compro as ações para você. Ela vai fazer a intermediação da negociação, entendeu? Então a corretora de valores faz assim, você paga, por exemplo, vou comprar R$ 100 em ações do Itaú. Ah, tá. E a corretora Clear vai me cobrar R$ 7,50, tá? Então, vamos falar que a ação tá R$ 10, tá? Não é o valor de uma ação do Itaú. Então, eu vou comprar 10 ações a R$ 10, tá? Só que, além dos R$ 100 que eu vou gastar, tem a taxa de corretagem, que é R$ 7,50, tá? Então, qual que é o final da minha conta? A taxa de serviço que a corretora cobrou para fazer essa compra para mim foi R$ 7,50. Então, no final, minha conta é R$ 107,50. Ah, é caro você pagar a taxa de corretagem? Sim, ainda mais se você comprar no mercado fracionário, que é esse que você compra uma ação por vez, fica mais caro, né? Então, por exemplo, uma corretora igual a Clear ou Banco Inter é interessante porque você não paga a taxa de corretagem, tá? Então, esses R$ 7,50, ao invés de eu pagar R$ 100, eu pago R$ 107,50, eu pago só R$ 100, tá? Mas dizem também uma outra coisa, para vocês saberem. Não é a taxa de corretagem que vai te deixar mais rico ou mais pobre. Claro que no fracionário ela vai fazer diferença sim, né? Quanto menor a taxa, melhor para todos, né? Mas igual, você comprou R$ 100 em ações e gastou R$ 7,50, tá? Você comprou 10 ações a R$ 10, tá? Então essa taxa de corretagem de R$ 7,50 dividido por 10, você pagou 75 centavos em cada ação. Ou seja, ao invés de eu comprar uma ação por R$ 10, eu paguei R$ 10,75. Entendeu? Eu paguei R$ 10,75 na ação, tá? Então,
Quando você compra uma ação em uma corretora que ela tem taxa de corretagem, você tem que, na verdade, dividir essa taxa de corretagem pelas ações que você comprou. Você comprou 10 ações a R$10, você gastou R$100. Você gastou R$7,50, R$107,50. Dividido por 10, né? Então é R$10,75. E, gente, 75 centavos varia em questão de uma vezes no valor de uma ação. Então, não é a taxa de corretagem que vai te deixar mais pobre, tá? Então, isso que é importante saber em ações, tá? Inclusive, quem tiver aí na live tiver alguma dúvida de alguma ação ou como compra ação, pode falar, tá? Eu vou fazer depois entrar na corretora e fazer uma compra e deixar gravado no Stories, tá? E, bom, então, para comprar ação você precisa ter uma conta corrente, né? Aí você abre a conta na corretora. Na corretora você abre o home broker. E aí o home broker, como que você vai fazer? No home broker você tem que saber qual que é o código da ação que você vai comprar, tá? Bom, para quem tá entrando na live aí, tudo bem, gente? Ó, eu vou deixar gravado depois, tá? E também qualquer pergunta vocês façam aí depois. Eu deixo para vocês também um campo para se tem alguma dúvida sobre ações, tá? Mas então, para comprar essa participação na empresa, que é uma ação, você vai ter que saber o código dela. Tem alguns sites, por exemplo, do Isinvest. Gente, o Google é a coisa mais fácil do mundo. Você coloca lá, código das ações, tá? Então, por exemplo, Itaú, né? Vamos falar Itaú Unibanco, né? Eu tenho o código, por exemplo, ó, ITUB3. ITUB3. Ou ITUB4, tá? ITUB3 e ITUB4. Então, toda ação no Brasil ela é feita de 4 letras e um número, tá? 4 letras e um número. Então, eu colocando esse código lá, ele aparece a cotação, tá? E aí, na verdade, eu tenho que ter o saldo na corretora e coloco comprar. Vamos falar que tá R$13,50 uma ação, tá? Se eu comprar duas, eu vou gastar R$27. E aí aparece lá R$27. Ah, eu tenho taxa de corretagem ou não? Então eu tenho que somar esse custo, tá? Você sempre tem que deixar um saldo na corretora, nem que seja R$10, tá? Nunca faça a conta justa. Por exemplo, eu tenho R$100, vou gastar R$100 na corretora, tá? Porque senão você fica negativo e depois eles te cobram. Às vezes algumas cobram até a mais, uma taxa, por você ter ficado negativo na corretora. Igual como se fosse uma conta de banco, tá? Que você fica negativo, tá? Ação é isso, gente. Não tem muito segredo. Você tem que saber o código e colocar lá. Toda ação ela é vendida num conjunto de 100, tá? Então, por exemplo, se uma ação custar R$13,50, na verdade eu tenho que comprar 100. Então, eu vou gastar 1.350. Nossa, mas eu vou gastar tudo isso? Não. O que você pode fazer, você pode comprar uma ação. Só que você tem que colocar a letra F na frente. Então, por exemplo, eu vou até escrever aqui, ó. ITUB 3F, tá? Então eu preciso saber o código da ação. O código da ação tem, por exemplo, naquele site Guinvest. Se você colocar códigos das ações, tá? Aí você sabe qual ação que você vai comprar. Você coloca o código da ação com F na frente e você compra, tá? Então assim, código da ação, tal, ITUB 3, quantidade, 2, né? E aí o preço, e aí você põe, se você tiver de acordo, você coloca OK. O máximo que ele vai pedir é a sua senha eletrônica, tá? Então não tem, né? Não se preocupe, existem as melhores ações, ou seja, as que dão mais retorno para o acionista, tá? Então isso aí, na verdade, você estudando um pouquinho na internet, você vê que existem várias aí que você pode verificar, tá bom? Então, é isso aí, gente. Bom, sobre ações é isso. Que mais? Fundo imobiliário. O fundo imobiliário, o processo é o mesmo das ações. Você compra uma cota de participação, só que não é numa empresa, é num empreendimento imobiliário. Então, por exemplo, existem fundos imobiliários de shopping,
fundos de galpões logísticos, fundos de... tem de cemitério, tem de escolas, tem de tudo, gente. Né? De cemitério acho que não tem no Brasil, só no exterior, mas chama os REITs americanos lá, que é a mesma coisa que os fundos imobiliários, tá? Então, existe fundos imobiliários de tudo quanto é tipo, tá bom? Então, os fundos imobiliários terminam com 11, tá? Então, se você for olhar um fundo imobiliário, ele vai ter o código, por exemplo, vou falar do XP Logística, tá? XP Log 11, tá? É um fundo imobiliário administrado pela XP, então ele tem um CNPJ específico, tudo, que cuida de uma operação logística, tá? Então é um fundo que você investe num imóvel que está alugado para um galpão logístico, tá? Então, o que é importante observar no fundo imobiliário? Qual que é a taxa de vacância dele, ou seja, quanto que ele está vazio, qual que é o valor da cota, né? Para quanto tempo ele tem previsão de ter o inquilino, tá? Porque o fundo imobiliário, assim, imagina que você tem uma casa para alugar, né? Além de você ter o bem imóvel lá, vamos falar que você tem um imóvel de 150 mil reais, tá? Se você aluga ele, você não recebe também um valor todo mês. Então o fundo imobiliário é assim, além de você continuar com o seu imóvel, tá? Você poder vender ele ou não, você pode alugar, tá? Então o fundo imobiliário é especialmente muito bom para quem quer fazer renda passiva, tá? Por quê? Porque você tem valor. Tá? Então, enquanto as ações você também recebe uma participação, você recebe os dividendos. Né? Quando você tem uma ação, a empresa te paga um valor por você ser acionista dela. Tá? Ela te agradece por você ser acionista dela. Então, ela te paga um valor que chama dividendo, tá? Que é como se fosse uma participação no lucro e resultado da empresa. Tá? Então, além da cotação, por exemplo, eu comprei ela, igual eu falei lá, R$13,50, né? Ela te paga R$2 por ano por ação por você ser acionista. Fala assim, olha, obrigado por você investir na gente, tivemos lucro esse ano, estamos te dando um retorno, tá? Isso que é o dividendo, é como se fosse uma participação no lucro, você é fiel acionista, tá? No fundo imobiliário, analogamente, funciona mais ou menos da mesma maneira, tá? Você recebe um valor, só que é o valor da participação do lucro do aluguel, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de fundos imobiliários de shopping, por exemplo. Por quê? O shopping tem 350 lojas, tá? 200 lojas. Gente, primeiro que é difícil um shopping estar vazio, a não ser que as pernas do shopping estejam indo mal, tá? Então, além de você ter o shopping alugando todas as lojas, aí você tem o aluguel daquelas lojas, tá? Uma parte desse lucro, o fundo imobiliário, se eu não me engano, ele tem que distribuir até 95% do lucro dele, distribui o aluguel para você. Então o fundo imobiliário é como se fosse um acionista de um shopping, tá? Entendeu? Então você vai receber o lucro na participação daquele empreendimento. Gente, para finalizar aí, ó, o fundo imobiliário ele é muito melhor do que você ter um imóvel para alugar, tá? Porque eu dou um exemplo. Existe uma moça que mora perto de casa lá, ela alugou o imóvel, tá? Ela tem um imóvel mais ou menos, vamos falar assim, eu acho que deve estar valendo R$1 milhão o imóvel dela. E ela alugou o imóvel a R$1.800, porque não estava conseguindo alugar. O que você espera de um imóvel para alugar é que isso é do mercado imobiliário, tá? Que você ganhe em cima dele de 0,3 a 0,5% ao mês, tá? Então, se você pegar uma casa, por exemplo, de R$1 milhão e alugar ela por 0,3 a 0,5% ao mês, você vai ganhar R$3.000 a R$5.000 por mês, tá? Se não estava conseguindo alugar o imóvel dela, ela está alugando por 1.800, ou seja, 0,18% ao mês. Um fundo imobiliário, você consegue facilmente de 0,3% até 1% ao mês, tá? Então, no caso dessa minha vizinha, né, que ela só conseguiu alugar a casa por R$1.800, fora despesa com manutenção, fora tudo isso, ela poderia estar ganhando R$10.000
se ela tivesse, ao invés de ter esse imóvel, investir esse mesmo valor de 1 milhão num fundo imobiliário, tá? Então, gente, imagina, o que é melhor, ganhar R$ 1.800 ou 10 mil, né? Tá? Os fundos imobiliários. E outra coisa, quanto tempo você leva para vender um imóvel? Às vezes, né? O fundo imobiliário você consegue no máximo em 3 dias, você tá com dinheiro na conta, gente. Fala sério, entendeu? Não dá para comparar um fundo imobiliário com imóvel. Então, e o fundo imobiliário é muito bom, porque você consegue investir a partir de R$ 10. Se eu falar para você agora, abre a sua carteira, quantos fundos imobiliários você consegue? Fala, eu, né? Sem dinheiro nenhum. Mas, gente, R$ 10 não é desculpa alguém falar que não consegue investir R$ 10. Eu sei que a gente tem que acertar nossas contas, tem que a despesa, mas para pensar. Às vezes a gente gasta e falar que não tem R$ 10 para investir, né? É mentira. Todo mundo tem. A não ser que seja assim, esteja numa condição muito difícil, que eu sei que tem gente é muito difícil, né? A situação. Não tô, pelo amor de Deus, menosprezando nada, tá? Mas vocês têm que saber que é possível sim. Claro que primeiro não dá para investir se você tiver com dívida, tá? E acertar suas dívidas, acertar suas contas também é investir, tá? É a parte mais importante do investimento, que é a base, a estrutura, né? Então, se você tem que se estruturar, tem que pagar suas dívidas, tem que acertar suas contas, aquilo que a gente sempre fala, tá? Mas investir, igual eu falei, uma ação do Itaú, R$ 13, tá? E um fundo imobiliário, R$ 9 e pouco, R$ 10. Gente, dá para investir. Ah, é pouco? É muito pouco. Sim, é pouco, tá? É muito pouco. Mas, bom dia, Bibi. É, é muito pouco para você investir R$ 10, tá? Mas eu espero que vocês vejam que assim não é desculpa para não investir, tá bom? Então é isso aí, gente. Bom, Jô, eu vou. Logo mais eu tô terminando já a live. Hoje não vê muita gente. Eu não aviso também que hora que eu vou começar, né? Aí o pessoal chega na hora que der, né, gente? Eu sei, eu também não avisei nada, né? Tá? Bibi, você tem alguma dúvida sobre é, fundos imobiliários e ações? Você quer aparecer na live comigo? Você quer aparecer na live? Posso te pôr na live, Bibi? Vou chamar você, hein? Cadê? Como é que chama aqui? Tá. Ah, não pode. Ah, tá falando que você não pode participar. Você não pode participar. Cadê? A transmissão ao vivo. Ah! Lavando roupa? Tá bom, tá certo. Importante que você entrou aí, viu? E depois se tiver alguma dúvida aí sobre ações e fundos imobiliários, eu tenho umas dicas gerais aí, vou deixar a live salva também para quem quiser ver, tá bom? É isso aí, gente. Bom, obrigado, vou deixar gravado aqui, tá? E depois aí um abraço para vocês. Qualquer coisa aí vocês perguntam, espero que tenham aproveitado aí. Sim, os FIIs estão na corretora, sim. Da mesma maneira que você compra uma ação, você pode comprar um fundo imobiliário, tá? Então, na verdade, você tem que acessar o home broker, que é a parte onde compra os fundos imobiliários, né? E lá você digita o código. Existe um código para eles, tá? Então, o código de um fundo imobiliário, eles têm. Bom dia, Su. Eles têm 4 letras e um número, tá? Então, por exemplo, se eu for falar de um fundo imobiliário, eu vou escrever ele assim, ó, A, B, C, D, 11, tá? Isso é só um exemplo, tá? Então, por exemplo, um fundo imobiliário ele tem que ter 4 letras e geralmente ele é seguido do código 11, que é de unit, tá? É uma ação conjunta, tá? Mas todo o fundo imobiliário é assim. A ação geralmente ela também são quatro letras, tá? Por exemplo, vou colocar X, P, T, O. Só que aí o final pode ser 3 ou 4, tá? Então, assim, o fundo imobiliário termina geralmente em 11, tá? E a ação termina geralmente em 3 ou 4.
Por que que ela termina em 3 ou 4, né? Porque na verdade é o 3 é o acionista, tá? Realmente o acionista é o que tem direito a voto na empresa, tá? As ações com final 3. E as ações com final 4 são as ações PN, tá? Então, ações ON, que são as finais 3, e ações final 4, que são as PN, tá? Existe uma diferença entre elas, sim. As ações final 4, geralmente elas pagam mais dividendos, tá? E a 3 é o acionista mesmo, tá? Qual que é a vantagem do acionista, as ações final 3? Se por acaso a empresa for vendida ou qualquer coisa assim, você recebe mais dinheiro quando se vende a ação final 3, tá? Você vai ter você recebe uma valorização maior por ser acionista da empresa. E você tem direito a voto. Às vezes vai chegar uma cartinha na sua casa, mas assim, se você não tiver milhares de ações de uma empresa, não vai fazer muita diferença, tá? Mas é isso aí. Bom, gente, espero que tenham gostado aí. Obrigado, tá? Vou deixar salva a live aí, que depois a gente conversa mais, tá bom? Um abração, gente. Obrigado. E qualquer dúvida aí, vou deixar um botãozinho para vocês perguntarem aí, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.